Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção do mundo Monte Rubro para o The Sims 3. Nos últimos vídeos construímos vários lotes, comunitários e residenciais, inclusive a primeira fazendinha para o mundo. Já viu a playlist de construção desse mundo? Vou deixar ela aqui em cima no card e também no final do vídeo. Depois que terminar esse vídeo, corre maratonar a playlist. Já conhece os parceiros do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva. Para colocar a fazendinha que fizemos no vídeo anterior, tive que colocar um pedaço de estrada de terra. E para seguir fazendo mais fazendinhas, eu resolvi arrumar um pouco mais esse espaço. Eu já ensinei a fazer ruas personalizadas no Cal. Vou deixar a playlist de tutoriais aqui em cima no card e também no final do vídeo. Eu não sei se cheguei a comentar com vocês que o desenho aqui, nessa parte do vulcão, ficou muito bom para colocar uma estrada passando por esse trecho. Então agora eu vou colocar a estrada e tentar ajustar ela ao terreno, mas já percebo que ficou muito íngreme. Apesar de que para os Sims isso não é um problema, me incomoda um pouco isso. Por isso eu vou suavizar bastante esse pedaço, mas em certo ponto eu percebo que isso não será o suficiente e começo a baixar o terreno pela lateral. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord. Deixe uma mensagem pedindo para entrar que eu envio o convite. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção do The Sims 2, 3 e 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Mesmo rebaixando bastante, ainda assim está bem alto. Eu vou baixar mais ainda. Mesmo baixando bastante, ainda teremos uma bruta ladeira aqui, mas será um pouco menos íngreme. Nesse processo de nivelar e suavizar a rua, acabamos ficando com um paredão imenso para o lado do vulcão. Isso também não estava me agradando. Para suavizar isso, vou colocar uma curva nesse espaço plano. Assim consigo melhorar o relevo, tirando esse aspecto de chapado ou de rocha cortada, dando um movimento a mais na estrada. Esse movimento na estrada deixa ela um pouco mais natural, e o relevo também, por mais que tenham lugares com rochas cortadas incríveis, como a Serra do Corvo Branco, aqui mesmo no Brasil. Mas acho que esse visual é muito dramático, e aqui não combina com uma ilha pequena e rural. Sigo suavizando todo o relevo, mesmo em regiões que eu não tinha mexido, porque às vezes a gente acaba perdendo algum detalhe, mas consegue ver em algum outro momento. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e, se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo. Modelar o mundo é um trabalho que requer paciência, porque sempre que a gente mexe em alguma coisa, acaba mexendo em outras, então temos que ficar ajustando aqui e ali. Mudou um pouco a posição da rua, já altera a posição inclusive das ruas ligadas. Aí tem que suavizar e nivelar várias coisas toda vez. Nesse mundo eu estava em dúvida quanto à rua, se usava textura chapada de terra ou essa com um efeito mais claro no centro. Isso porque a chapada fica bem mais fácil de esconder as interseções, que são aquelas esquinas. Mas ao mesmo tempo, esse modelo com efeito claro é bem mais bonito, então eu decidi que faria apenas uma estrada rural. Ela começa de um lado do centro e acaba no outro, não teremos esquinas nela. Agora eu vou fazer uma coisa que fiquei pensando bastante se deveria ou não fazer, que é retirar esse espaço de terra. Digo que fiquei pensando porque pensei realmente muito nisso. Nossa ilha já é pequena, retirar um pedaço de terra não parece muito sensato. Mas com a decisão de usar a rua com efeito, eu não iria colocar outra rua ali. Além disso, não faria muito sentido subir todo esse morro se poderia seguir pela parte plana.
Como vocês já sabem, não basta apenas suavizar o terreno, eu preciso criar um relevo para não parecer artificial demais. Depois também eu vou precisar fazer uma pintura de terreno nesse pedaço, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Eu estou gravando esse vídeo mega atrasada e minha garganta está esquisita, então me perdoem pela demora e pela rouquidão. Na verdade, achei que não conseguiria postar esse vídeo ainda hoje. Agora vamos à ligação das estradas. Primeiro eu faço uma ligação mais simples. Nessa etapa, é bom se programar um pouco ou pensar bem onde vamos colocar a estrada e ao redor dela que vamos fazer as fazendinhas. Dependendo da posição que eu colocar ela, vai ser difícil colocar mais lotes, principalmente porque os lotes são grandes. Outra coisa legal para se observar é que quando colocamos trechos retos, fica mais fácil de encaixar os lotes. Aqui eu faço um trecho bem reto, mas depois eu vou precisar mudar isso. Coloco um lote de 64 por 64, que é, como vocês sabem, o maior terreno que podemos colocar, e ao lado eu coloco um pouco menor. Aqui eu já começo a ver que vou precisar alterar um pouco a estrada, mas com cuidado, porque cada vez que eu mexo uma ponta, podemos ver que ela altera todo o curso. Sigo colocando alguns lotes ao redor da estrada, mas aqui eu fiquei pensando, será que não seria melhor ter menos lotes? Acho que não é necessário ter tantos, pelo menos nessa região, já que o jogo base não tem tantos cultivos. Sem colocar tantos lotes, eu vou conseguir trabalhar melhor a questão da estrada, além da vegetação e a decoração desse mundo. Faço essa curva para colocar mais um lote, mas percebo que não posso deixar assim, está muito urbano, quase parecem quadras, isso não está legal. Coloco algumas curvas, mas mesmo assim não fica bom. Acho que vamos ter que mudar tudo por aqui no próximo vídeo. Outra coisa que eu estava pensando era de levantar um pouco mais o nível nessa parte do mundo, algo como na área central. O que vocês acham? Como eu disse, eu não fiquei satisfeita com a rua nesse trecho das fazendinhas. Devo mudar isso, retirando alguns lotes, mas gostei de como ficou a travessia do vulcão. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 3. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo!